José Inocêncio aceita o filho da Teca, acreditando que o pai desse bebê é o José Venâncio. O homem será embalado numa nova mentira armada pelo José Augusto, Teca e Buba, e vai acreditar que a mocinha se envolveu com o José Venâncio e, a partir daí, engravidou do rapaz. O problema é que Eliana sabe que isso pode muito bem ser uma história para boi dormir e vai querer um teste de DNA para atestar que tudo não passa de uma mentira. A megera, que agora comprovou que a gravidez da Buba era uma farsa, voltou para Ilhéus e esfrega na cara do ex-sogro que Buba está enrolando o ricaço. José Augusto fica preocupado ao perceber que Eliana tem nas mãos uma arma poderosa. Caso Buba saia da jogada e ela fique em posse dos bens deixados pelo Venâncio. Com um plano em mente, José Augusto retorna para o Rio de Janeiro, determinado a seguir com uma ideia de eliminar de vez a Eliana da jogada. O médico tenta convencer a Buba, dizendo: "Antes de qualquer coisa, me escuta, Buba. Essa farsa pode ser a salvação para o meu pai. Não só do ponto de vista emocional, porque ele está certo de que vai ter um neto do Venâncio, mas também do ponto de vista legal." Buba fica confusa. O médico, então, explica melhor. Essa brincadeira de separa, não separa, se a Eliana quiser, ela pode tentar tomar metade de tudo o que era do Venâncio, inclusive a herança de manhã. Imagine como meu pai vai ficar se, além de perder o filho, o neto e descobrir que foi feito de trouxa esse tempo todo, ainda tiver que entregar metade das roças do Venâncio para Eliana. A Buba, cansativa como sempre, acaba tornando a negociação difícil, dizendo que se a rival tem direito às heranças, é um direito e pronto. Zé Augusto reluta. Aí que tá, as roças, o apartamento, a agência, nada disso é dela de direito, Buba. Se ela tivesse assinado o divórcio, como o Venâncio tanto queria, e todos nós aqui somos testemunhas, a Eliana teria direito à metade do ganho que tiveram enquanto foram casados. E só, que somando tudo, deve dar uns 500 mil. Nesse momento, a Teca, que ouve toda a conversa escondida, fica impactada, tadinha, ao ouvir um valor que nunca imaginou ter na vida tão humilde. A mocinha fica tomada por um desespero de ver o filho perder a oportunidade de ter uma vida melhor. Enquanto o Zé Augusto continua tentando convencer a Buba a se aliar a ele a um plano. Se você tirar o corpo fora, Buba, e deixar a Eliana sozinha nessa peleja, a Eliana pode meter a mão nessa grana e em metade de tudo o que meu irmão tinha no nome dele. Ninguém sabe até onde ela está disposta a ir. Mas se quiser, ela pode infernizar a vida de painho como fez com o meu irmão. Falará o Zé Augusto, deixando a Buba pensativa. Será então que, preocupada, a Teca toma a frente da situação. Ela aparece ali no meio da conversa e esclarece para José Augusto que a Eliana já sabe que a Buba não está grávida desse filho. Mas, ao mesmo tempo, a mocinha joga uma luz, dizendo: "O tio disse que tu não estava grávida dele, não disse? Mas ele não disse nada sobre mim." José Augusto imediatamente saca a esperteza da Teca, completando: "Isso mesmo, Teca. Que esse filho que a Teca tá esperando, Buba, poderia muito bem ser do Venâncio." Buba fica desesperada ao ver Zé Augusto e a Teca entrando num consentimento e fala que jamais José Inocêncio acreditaria numa maluquice dessas. José Augusto bate o pé. Painho iria sim? Quer dizer, assumir Teca agora pode ser a nossa única solução? Venâncio não estava passando por uma crise no casamento? Pois bem, ele não teve um caso com você, Buba. Por que ele não poderia ter tido com outra? José Augusto chegará a parecer um mero inocente.
Afinal, a Eliana poderia muito bem ficar desconfiada da situação e exigir um teste de DNA para todo mundo. E vai! Mas o próprio Zé Inocêncio, que vai acreditar nessa história, vai ser o menos interessado a saber da verdade toda, pois ficar na dúvida, nessa situação, parecerá mais seguro. E isso fica claro quando o Augusto diz que esse bebê da Teca vai se tornar um trunfo que o coronel defenderá com unhas e dentes. Buba, mais uma vez, dificulta as coisas. Um filho que não é do teu irmão. O José Augusto então fala: mas Buba, que só será usado para garantir que uma mulher que não é a dele tome aquilo que não é lhe de direito. Com tanta insistência, Buba finalmente dá o braço a torcer de que essa é a melhor escolha entre eles e decide dar um voto de confiança no plano. Quando chegam os três em Ilhéus, a cara de pau deles, pela mentira armada, chega a brilhar. José Inocêncio fica confuso ao ver a nora sem a barriga e uma gestante acompanhando eles. Espera, então quer dizer que Eliana estava certa, Buba? Cadê tua barriga? Buba fica sem jeito. Afinal, tudo o que ela não quer é magoar o estimado José Inocêncio. Será então que o Zé Augusto toma a frente e diz que o pai precisa saber de algumas coisas? E dessa forma, os três colocam o plano em ação. Consertar uma mentira contando outra. A Buba, por sua vez, vai dizer que mentiu realmente sobre estar grávida, mas que não mentiu quando disse que ele teria um neto do Venâncio. Afinal, o filho que a Teca está esperando é filho biológico do rapaz. José Inocêncio vai ficar um pouco desconfiado com a história, mas ao mesmo tempo emocionado por ver a Teca grávida, esperando um suposto Inocêncio. Ele decide, portanto, ter uma conversa em particular com a mocinha. A Teca, nesse momento, vai encarnar uma verdadeira atriz e dará detalhes de uma história mentirosa para o ricaço, dizendo que conheceu o José Venâncio quando ele a protegeu de uns caras que ameaçaram ela na rua. Na sequência, o rapaz a ofereceu abrigo e levou ela para um lugar seguro. Nesse momento, os dois acabaram se envolvendo e foi aí que ela ficou grávida do José Venâncio. Nisso, quando ela o procurou, ele já estava numa união com a Buba. E daí, com a Buba sem poder engravidar naturalmente, surgiu a ideia do Venâncio assumir esse filho ao lado dela. E nesse meio tempo, Teca apenas gestaria a criança próxima do casal. Ao ficar sabendo disso, José Inocêncio fica um pouco decepcionado com o filho, mas ele decide dar um voto de confiança nessa história, pois no fundo, ele sabe que se aquela criança não existisse, a Eliana se torna sua pior inimiga em um jogo. E pensando, inclusive, no bem do patrimônio dos Inocêncio, ele acredita nessa versão da Teca, mas se decepciona bastante quando a criança nasce e ele percebe que não tem os traços de nenhum dos Inocêncio. A sorte nessa história vai ser a carta que o Rashid tem da Marianinha, onde por meio dela eles acabarão descobrindo o parentesco da Teca com a Maria Santa. Pois é, acabará sendo revelado que Teca é sobrinha de Maria Santa. Portanto, esse filho que ela espera é também um parente do José Inocêncio. Mas isso está detalhado melhor em outro vídeo, nesse que está aparecendo na sua tela. Basta clicar e tá esperando o quê? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos. Um beijo e até mais!